Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde leremos dos versos 18 ao 23. E a mensagem de hoje, encarnação, Deus entre nós, não é um tema isolado da Bíblia, mas é um tema que está conectado com o passado, presente e futuro, com a criação, com a consumação, com a redenção. E não tem como a gente trabalhar e abordar o tema da encarnação de Cristo a parte do conjunto da revelação e do propósito de Deus para a humanidade. Então nós temos esse desafio de termos um panorama, uma visão geral desse propósito de Deus para a humanidade e como a encarnação cumpre o seu papel e o seu propósito nesse plano de Deus para a redenção da humanidade. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 23, diz a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus amado, nós te louvamos porque nós estamos aqui reunidos nessa noite como fruto e resultado da encarnação de Cristo, da vida, ministério de Cristo, da sua obediência até a morte e da sua ressurreição. Esse evangelho que foi pregado em todas as nações e nos alcançou. E aqui estamos nessa noite para ouvir a tua voz, para aprender da tua revelação, da tua vontade, e como isso tem implicações práticas na nossa vida cotidiana, Deus. Por isso, nos dá entendimento, nos dá compreensão e nos dá um coração pronto e sincero para acolher a tua palavra e para andar no teu caminho. Assim nós rogamos, Pai, a tua iluminação e graça sobre a nossa vida nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, como nós estávamos dizendo, não se trata de um evento isolado, um compartimento, mas esse evento está conectado com o todo do plano e do propósito de Deus para essa humanidade. A primeira mensagem da série tratou do tema da criação. E Deus não criou o homem porque Deus se sentia incompleto, carente, com ausência de relacionamento, de intimidade, de afeto. Porque no ser da Trindade de Deus já existe relacionamento, amor, comunicação, interação. Então o que motivou Deus a criar o homem não foi uma falta, carência ou necessidade de nada, porque ele é suficiente e completo em si mesmo. Mas a Bíblia nos diz que Deus é soberano
E como tal, ele decidiu, ele escolheu criar o homem, fazê-lo conforme a sua imagem e semelhança, dividir com o homem algumas características e atributos da personalidade do ser de Deus. E ao criar esse homem, o que mais nos causa estranheza é que Deus tem um desejo ardente por se relacionar conosco. A Bíblia fala que na viração, no fim do dia, Deus passeava pelo jardim e conversava com a sua criação, com seu filho, com Adão. Havia ali um momento de conexão, de intimidade, de partilha. E mesmo com a queda, Deus, ao criar o homem, decidiu fazê-lo um ser livre. E essa liberdade era real, não era hipotética nem imaginária. Tanto que o homem teve liberdade para tomar e fazer a escolha que fez. E Deus poderia ter deixado Adão simplesmente colher os resultados e consequências da sua escolha. A morte, o medo, a angústia. O texto bíblico fala que Adão, quando da queda, e o Senhor vem ao encontro dele, ele fala: ouvi tua voz, e essa voz agora não me trouxe paz, tranquilidade, alegria. Ouvir a tua voz me trouxe medo, me trouxe insegurança, e por isso eu me escondi. O homem já está desconectado da fonte, da origem e da manutenção da vida, que é o ser de Deus. O homem já está morto espiritualmente. Já está em desequilíbrio e desarmonia internamente. Ele agora experimenta medo, insegurança. Ele está em desarmonia com sua esposa, a mulher que tu me deste, essa. E assim a queda tem implicações e consequências em toda a criação, em todo o universo, em todo o cosmos. O Senhor diz em Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa. Romanos 8 vai dizer que a criação aguarda com expectativa, com ansiedade, a revelação dos filhos de Deus, para que a criação seja redimida, restaurada, e não mais sujeita à vaidade por causa do homem. Mas ainda em Gênesis 3, Deus, na sua graça e misericórdia, Deus sempre toma a iniciativa de vir ao encontro do homem. Nós vemos isso em Gênesis 3. Não é o homem que corre, que busca, que procura Deus. Não é o homem que abre a porta do seu coração para que Deus entre. Esse homem agora caído, desconectado e separado de Deus, a sua inclinação é para a carne, para os prazeres, para o desejo. Por isso não existe mais esse tal livre-arbítrio. Porque eu não sou mais livre, agora eu sou escravo do pecado. Agora a minha carne clama por satisfação, prazer. A minha inclinação não é para as coisas de Deus, mas é para a minha carne. Logo não sou livre. Deus quem vem em resgate, em socorro do perdido, do caído. E ele chega em Gênesis 3,15, ao dirigir a palavra à serpente, ao tratar ali com a serpente não tanto animal, mas Satanás. E o Senhor dá uma palavra ali a Satanás. Ele diz que o descendente da mulher, nós acabamos de ler, José, o que foi gerado em Maria é fruto e obra do Espírito Santo. Não houve participação, envolvimento do sexo masculino. Foi Deus que gerou miraculosamente, poderosamente, este ser, esta vida no ventre de Maria. E Jesus disse, e o Senhor Deus disse a Satanás, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, de Satanás,
nosso adversário. Ou seja, derrota total e completa. Mas Satanás, por sua vez, também vai trazer ao descendente da mulher dor, angústia, sofrimento e dor. Então, já no 3º capítulo da Bíblia, Deus aponta para o Calvário. Deus aponta para a encarnação do 2º Adão. Aquele que foi provado e aprovado. Aquele que não apenas morreu na cruz, mas viveu uma vida de retidão, sem pecado. Não era suficiente apenas morrer na cruz. Deveria morrer alguém sem pecado. E assim a vida e ministério do Senhor Jesus também adquire grande importância, porque ele não podia pecar na sua humanidade. E aquela primeira promessa, aquele primeiro anúncio da redenção, da salvação, feito a Adão em Gênesis 3, ele começa a criar corpo, substância, forma, quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha as estrelas do céu e conta se puderes, porque assim será a tua descendência. E Abraão, eu te chamo para que tu seja uma bênção. Eu não te chamo apenas para te abençoar, para te enriquecer, para satisfazer o teu desejo, mas eu quero fazer de você, Abraão, um instrumento de bênção, de graça, para toda a humanidade, para todas as famílias da terra. E assim Deus, dando prosseguimento ao seu plano de salvação e redenção daquilo que se perdeu, ele faz uma aliança com Abraão. E nós somos incluídos nessa aliança, porque a partir do Novo Testamento, do Evangelho de Cristo, descendente de Abraão não tem a ver com consanguinidade, mas com fé. Pela fé, nós somos incluídos na descendência de Abraão. E nós participamos das promessas e das bênçãos que Deus fez a Abraão. O plano de Deus vai sendo revelado, descortinado. Essa revelação, ela é progressiva. Pouco a pouco, Deus vai dando mais luz, mais informação. E essa revelação nunca é contraditória. Deus não é esquizofrênico. Essa revelação, ela sempre é complementar. E Deus não revelou tudo. Quantas perguntas ficaram sem respostas? Deus em momento nenhum respondeu a Jó o porquê do sofrimento. E você certamente tem suas perguntas acerca da vida, acerca de eventos que o acometeram. Mas o intuito de Deus foi nos revelar tudo o que é necessário para a salvação e para uma vida de piedade, para um relacionamento correto com Ele. Tudo o que necessitamos para isso, Ele nos deu na sua palavra. E quantas outras questões, perguntas, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o que o inimigo das nossas almas busca fazer dia após dia? Lançar na nossa mente dúvida contra a palavra de Deus, contra a bondade e amor de Deus. Não foi o que ele fez com Adão e Eva? Certamente não morrereis. Claro que você não vai morrer, Adão, deixa disso. É que Deus não quer que você seja igual, semelhante a Ele. Deus não é tão amoroso assim, é egoísta.
E a palavra dele não é digna de tanto crédito assim. Lembra da tentação do segundo Adão? Estava no Jordão, cumprindo a lei, e a voz do alto, o céu se abre, e a voz: este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer, grande alegria, satisfação. E o Espírito de Deus se faz presente por meio da pomba. Nós temos a Trindade manifesta. E o texto bíblico fala que ao sair das águas, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. E a primeira tentação que o inimigo lança sobre Jesus é: se és filho de Deus. A última palavra que Jesus ouviu do Pai: este é meu filho amado. A primeira tentação do acusador: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Enquanto o primeiro Adão foi tentado no jardim do Éden, onde havia diante dele um banquete, variedade e diversidade de opções de alimento, e Adão cai, nós temos o segundo Adão, não no jardim do Éden, mas num deserto. Não com a barriga cheia, mas com fome. E a tentação foi dura. 40 dias em jejum, num deserto. Pavor, temores. E ali a serpente novamente, querendo derrotar o descendente da mulher. E o Senhor Jesus responde sempre com a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Enquanto o inimigo quer colocar em dúvida a palavra de Deus, Cristo afirma que a vida só é possível ao se agarrar e se apegar à palavra de Deus. E assim, tentação após tentação, Jesus vai ali humilhando e envergonhando o inimigo. E quando termina a tentação, diz que os anjos o vieram e o serviram. E assim seu corpo, suas necessidades foram satisfeitas. Irmãos, o Novo Testamento está contido no Antigo. E o Antigo é melhor compreendido pelo prisma do Novo Testamento. Jesus é o Filho do homem. Termo que num primeiro momento pode chamar atenção para a humildade. Jesus se identificando com a humanidade. Mas esse termo Filho do homem aponta para a visão de Daniel, quando ele vê o ancião de dias, o Deus eterno, e se aproxima do trono de Deus um semelhante ao Filho do homem. E ali em Daniel aparece esse termo Filho do homem, que não faz referência para a humildade de Cristo, para a simplicidade de Cristo. Filho do homem chama atenção justamente para a exaltação, divindade, poder e glória de Cristo. Então, primeiro tópico, Deus entre nós, a encarnação como cumprimento das promessas. A encarnação como cumprimento das promessas. Promessas que nós já mencionamos aqui, Gênesis 3,15, Gênesis 12, Isaías capítulo 9, Jeremias capítulo 31, a nova aliança. Fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Nós vivemos num mundo e num momento onde nós vivemos uma crise de credibilidade. Credibilidade das pessoas, credibilidade das instituições. Nós desconfiamos de tudo, de todos.
E muitas vezes desconfiamos de Deus, de suas intenções, do seu amor, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Será mesmo? Mas quando nós olhamos para a Escritura, para a encarnação de Jesus, isso nos mostra que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua promessa. E Ele enviou o Emanuel, o Deus conosco, para salvar o seu povo dos seus pecados. Portanto, se o acusador bater também à sua porta e enviar suas setas na sua mente, ou usar pessoas ao seu redor para dizer: onde está o seu Deus? De que vale a tua integridade? De que te adianta servir ao Senhor? Vai viver a juventude, goza, come, bebe, folga, regala-te. Aproveita as oportunidades, a vida vai passar e a juventude não volta. E assim vem o apelo da carne e do mundo. Mas não ceda, não te deixes ser convencido pelos pensamentos do inimigo, que tentam colocar em dúvida o amor, a bondade, a sabedoria de Deus. Às vezes nós temos um pensamento de que somos mais sábios do que o Senhor, de que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. Deus cometeu alguns equívocos, não era para ser dessa forma. Senhor, veja bem, olha a minha situação, há tanto tempo esperando a bênção. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o que te aguarda lá na frente. Ele conhece o teu coração, a tua estrutura. Ele sabe se você está preparado e pronto para receber aquela bênção. Ele sabe se aquilo vai ser o melhor para você. Por isso, simplesmente se submeta, confie, creia de todo o coração de que Deus é bom, sábio e a vontade dele é perfeita. Você pode dizer: Deus, eu não compreendo e não tenho resposta para tudo. Aos meus olhos não faz muito sentido, mas eu prossigo pela fé. Lembra de Abraão? Quando Deus fala: Abraão, pega teu filho, pega a lenha, o cutelo, o fogo e vá para o Monte Moriá e me entrega Isaque como oferta e sacrifício. Você acha que fez sentido para Abraão? Você imagina que Abraão conseguiu compreender o porquê e para quê daquele pedido de Deus? Senhor, é o filho prometido, é o filho da promessa. E o Senhor pede agora que eu tire a vida dele. Mas o texto santo diz que Abraão não discutiu, não entrou num embate, ele simplesmente obedeceu, com o coração apertado, com temores, com dúvidas, mas ele simplesmente obedeceu. E Deus veio em seu socorro e preparou o seu cordeiro. E Abraão foi aprovado. Abraão disse: eu amo esse filho, mas eu amo em primeiro lugar, eu amo acima de tudo o Senhor Deus. O Senhor tem a prioridade, a primazia na minha vida. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu obedeço. A encarnação como cumprimento das promessas. E o aspecto prático disso para a nossa vida: fidelidade de Deus. Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Não se trata de Deus ser fiel ao homem, Deus ser fiel a você. Viva do jeito que quiser, ande no caminho que desejar e Deus é fiel a você. Não, pare com isso. Deus é fiel à sua palavra. As promessas que Ele fez na sua palavra.
Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é fiel à sua palavra. Por isso, ande na palavra de Deus. Se agarre às promessas dele. E não duvide da palavra e da fidelidade de Deus. A encarnação e as bênçãos com a vida e com a morte de Cristo. Nós não somos abençoados apenas pela morte de Cristo, mas também pela vida de Cristo. Uma vida sem pecado. O Cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi oferecido no meu e no seu lugar. E em Gálatas, Paulo vai nos explicar as bênçãos decorrentes da vida e morte de Cristo. Ele diz no capítulo 3 de Gálatas, verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ninguém dá conta. Mas o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, Cristo cumpre toda a lei. Cristo cumpre toda a exigência. A morte e sofrimento de Cristo não foi apenas no Gólgota, havia cruzes, mas durante todo o seu ministério. Após o seu batismo, veio a tentação. Sua família o rejeitou, seus irmãos, seus discípulos o negaram, fugiram. Os religiosos o chamavam de bastardo. Publicamente: você é um bastardo, Jesus, nós não. Ah, você cura, Jesus, com o poder de Beelzebu. E tudo isso era uma afronta ao Cordeiro de Deus, rejeitado, humilhado. Seus discípulos sequer tomaram a iniciativa de lavar os seus pés, e ele deixa o exemplo. Ele lava aqueles pés empoeirados dos pescadores da Galileia. Ele foi traído. Testemunhas foram compradas para o acusar injustamente. Mas ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a última consequência. E ele falou: Pedro, ninguém tira a minha vida. Se eu pedisse ao Pai, Ele enviaria seus anjos para me livrar dessa hora. Eu, de própria vontade, espontaneamente, dou a minha vida como oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Ele fez isso para satisfazer a justiça de Deus. A gente ouve com frequência que a cruz expressa o tamanho, largura e profundidade do amor de Deus por cada um de nós. E essa é uma mensagem
exageradamente antropocêntrica, que chama atenção para o meu valor, a minha importância, a minha grandeza e o tamanho do amor de Deus por mim. Só que isso não faz jus à mensagem do Evangelho, onde a cruz é necessária e indispensável por causa do meu pecado, da minha ofensa, da minha afronta contra Deus. Na cruz ali se encontram tanto a justiça, a ira, como o amor de Deus. Assim como uma moeda tem dois lados, a cruz, da mesma forma, não vai expressar apenas o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz não expressa somente esse amor de Deus, mas expressa a ira de Deus contra o nosso pecado. E a solução de Deus é que Ele mesmo veio morrer em nosso lugar. Deus sangra naquela cruz. Filho de Deus, o Deus Filho, Deus encarnado. E nem na cruz Ele esteve livre de tentações. Mesmo no madeiro Ele ouviu propostas do tipo: salvou a tantos? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Até na cruz havia pressões e tentações para ele fugir do plano de Deus. E a Bíblia diz que a cruz não foi o fim da história, a cruz não foi a marca de uma derrota, mas a cruz é símbolo da vitória. A cruz é símbolo da derrota do inimigo, mas da vitória de Cristo, da nossa vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores porque Cristo venceu na cruz. Porque Cristo venceu a morte pelo poder do Espírito e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele pregou na cruz o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Ele despojou e envergonhou as potestades. Satanás já está derrotado. Satanás já está impedido e amarrado. A gente vê pregadores aí, eu amarro, mas já está. E foi Jesus que amarrou o valente. Ele está impedido. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, não suportarão o avanço do reino de Deus. O Senhor ressuscitou. O Senhor foi exaltado à destra de Deus, entronizado, recebido com glória e honra no céu. E hoje Ele exerce um ministério, um sacerdócio, onde Ele pede, roga, intercede ao Pai por mim e por você. Hebreus 2, verso 17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. A encarnação se tornou semelhante, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor nos socorre. O Senhor intercede por nós. E a encarnação o preparou para esse ministério de intercessão, de socorro, porque Ele conhece as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas angústias.
capítulo 4 de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A encarnação de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, nos trouxeram o perdão de Deus, aplacaram a ira de Deus. E eu que estava longe, agora sou filho, me assento à mesa, sou co-herdeiro. E se isso fosse pouca coisa, o Senhor ainda se coloca como meu intercessor, aquele que roga e pede ao Pai por mim, aquele que me socorre e me assiste nas minhas lutas, angústias e aflições, porque Ele foi homem de dores. Então, falar das bênçãos da encarnação de Cristo deve produzir, de uma maneira muito prática na nossa vida, um senso de gratidão. É gratidão. A vida cristã não pode ser um constrangimento e uma obrigação. A minha religião não permite isso, eu não posso fazer aquilo. Para lá, para com isso. Não vamos trabalhar as exigências éticas e morais de Deus nesses termos. Não posso, estou impedido, estou tolhido. Mas por gratidão a Deus, por gratidão ao seu amor, à nova vida, ao perdão que Ele me deu, eu me abstenho, eu me afasto de uma vida imoral e pervertida, até para manter a minha intimidade e a minha comunhão com o Pai. Porque Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação e nos afastam de Deus. Então nós fazemos isto e aquilo e deixamos de fazer aquilo outro, não por constrangimento, por gratidão. Por gratidão. Porque muito mais Deus fez por nós, muito mais nós temos recebido dele. E nós jamais poderíamos pagar essa conta e essa dívida. E na medida em que você, por gratidão, faz a vontade e anda na vontade de Deus, meu amigo, você desfruta de intimidade, Deus se agrada, Deus se alegra. A intimidade dele é para os que o temem. Deus vai se revelar ainda mais a você, e você vai ser ainda mais abençoado por ele. Aparentemente você está perdendo, aparentemente você está abrindo mão dos manjares desse mundo, mas você está ganhando, você está recebendo, e algo que ninguém vai poder tirar de você, algo que é eterno, a comunhão e a intimidade com o Pai. Aquilo que o mundo ofereceu para aquele filho pródigo passou rapidamente. Os amigos se foram, o dinheiro, a riqueza, os prazeres se foram, e o que sobrou? Muito mais tem o Senhor para nos oferecer, para nos dar. E a maior bênção que Deus nos dá é Ele mesmo. Não é a saúde, não é o emprego, não é a estabilidade financeira, não são férias maravilhosas, filhos queridos, uma família abençoada. Esse não é o maior presente de Deus. O maior presente é Deus. Ele mesmo. Comunhão, intimidade, o trono de graça aberto, a sala do trono escancarada para você. Por isso ele diz: entremos
com ousadia e confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Para você, essa promessa, para você que creu, que entregou sua vida a Cristo e tem experimentado essa nova vida em Cristo. Essa é a maior bênção. Você não está só, você não está esquecido, você não está abandonado, mas o sumo sacerdote o vê e ora, intercede por você, dá graça e força e te ajuda, mesmo que você atravesse um vale de sombra e de morte, saiba, você não está só. Porque ali te acompanha o homem de dores, ali te acompanha aquele que venceu a morte, e nada pode te separar do amor de Cristo Jesus, nem potestade, principado, fome, nudez, espada, nem o presente, nem o porvir, pode te afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus entre nós, a encarnação como cumprimento das promessas, fidelidade de Deus. Você pode confiar, você pode se entregar. Não duvide da sabedoria e do amor de Deus. A encarnação e as bênçãos de Cristo sobre a nossa vida, gratidão. Viva a vida cristã com um senso de gratidão, não de obrigação, não de constrangimento. Não sirva com tristeza, sirva com alegria, sirva com gratidão ao Senhor. Mas o evento da encarnação não está ligado só com as promessas passadas, não está ligado só com as bênçãos presentes, a encarnação está conectada com a restauração futura. Assim o Calvário, do Monte Calvário, o Senhor Jesus olhava tanto o que vinha atrás, a criação, a queda, como ele olhava para frente, a restauração de todas as coisas, a consumação do plano de Deus. A cruz de Cristo, a encarnação, está conectado tanto com as bênçãos passadas, é o cumprimento daquelas promessas, e assim nos abençoa no presente, mas a cruz e a encarnação também apontam para a redenção futura. Isaías 65, nós temos ali a promessa de novos céus, de nova terra. E o autor, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai aqui no verso 17, Isaías 65, ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. O que tem no seu passado? O que é que você recorda, traz à memória e no seu coração aperta, a voz embarga, os olhos marejam? O que no seu passado te traz dor e sofrimento, a perda de um filho, a perda de um ente querido, um acidente? O texto diz que já não haverá memória das tragédias, dores e sofrimentos passados. Ao invés disso, vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, para o meu povo, alegria e regozijo. Então, Isaías 65, nós temos aqui essa promessa de restauração, de novos céus, nova terra. E aqui, se você ler todo o restante do capítulo, o Senhor vai falar de paz. E nós vivemos num mundo, numa sociedade, onde tudo aquilo que o homem almeja e busca é a paz. Por meios diplomáticos, por meios bélicos. Mas ele não consegue alcançar a paz. Porque ele busca a paz fora e afastado do príncipe da paz. Ele não reconhece Cristo como Senhor e Salvador. O homem busca paz, o homem busca justiça, o homem busca longevidade, o homem corre atrás da alegria, mas tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é vaidade, tudo isso escapa por entre os dedos.
Tudo isso é passageiro nessa terra caída. E a promessa de Deus é: eis que eu crio novos céus, nova terra, e já não haverá lembrança nem memória das coisas passadas. E ao invés das lágrimas, vocês vão exultar e se alegrar perpetuamente. E nesse novos céus, nova terra que eu crio, ali haverá a minha paz, a minha justiça, a minha alegria. Falar da encarnação, da vida, morte e ressurreição de Cristo, é falar da restauração de todas as coisas. O reino de Deus já chegou. Afinal de contas, o rei esteve entre seus súditos. O reino foi inaugurado, o reino foi instaurado. E nós aguardamos a consumação, a completa realização desse reino. E Efésios 1 vai dizer, verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aquilo que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu termino ao falar da promessa de restauração, da expectativa e esperança de restauração, do nosso anseio por um mundo onde haja paz, onde haja justiça, onde a gente não tenha que enterrar filhos. Um mundo onde não vai haver mais perda, lágrima, sofrimento, enfermidade, injustiça. E o Senhor diz em Apocalipse 21:5, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Conforme o profeta Isaías, eis que faço nova todas as coisas. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, o Filho, o Deus encarnado, o Deus entre nós. Benditos, felizes, abençoados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista, tenham o direito à árvore da vida. Aquela árvore que estava no jardim do Éden, aquela árvore que Adão e Eva foram impedidos de se aproximar e comer. Agora os descendentes, os filhos de Adão e Eva, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, recebem o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Essa é a promessa assegurada pela vitória de Cristo na cruz. O Deus entre nós, o Deus encarnado, aponta para o cumprimento das promessas passadas, realiza na nossa vida bênçãos presentes, hoje, agora, já desfrutamos disso, perdão, paz, comunhão. Mas o Deus encarnado que venceu a morte, que venceu a cruz, aponta também para a redenção futura, para a esperança futura de novos céus e nova terra, onde não haverá lágrima, dor, perda, morte, famílias divididas. Não haverá mais. Não haverá lembrança das coisas passadas. E vocês exultarão e se alegrarão perpetuamente naquilo que eu crio. Essa é a promessa. Essa deve ser a nossa esperança e expectativa. E a nossa oração deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus.
E todo aquele que tem essa expectativa, essa esperança, a si mesmo se santifica. Você tem se preparado para esse encontro? Você tem vivido a vida com essa consciência e perspectiva que Deus pode te chamar hoje? Você pode comparecer diante dele hoje? E você tem se preparado para esse encontro? Você tem vivido a vida com essa consciência de que um dia estaremos diante de Deus e do Cordeiro? E a vida que você tem vivido, para quem é? Para você mesmo? Seus sonhos, desejos, suas metas pessoais, profissionais? Ou a sua vida tem sido vivida como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor? Porque no final das contas é isso que vai permanecer. Quando a nossa vida passar pelo fogo do juízo, do tribunal de Cristo, seremos aprovados. Ouviremos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Que a expectativa e esperança desse encontro futuro com Cristo, de gozar das bênçãos do novo céus e da nova terra, produza no nosso coração uma esperança bendita e uma vida santa que agrade ao Senhor. Afinal, foi para isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, para nos dar nova vida. Andemos, pois, em novidade de vida. Se a sua vida é igualzinha a dos seus amigos, do seu vizinho, dos seus parentes, seus conceitos, pensamentos e opiniões, suas reações são iguaizinhas, há alguma coisa fora de lugar. Se você tem conhecido ao Senhor, tem recebido o Espírito de Deus, você é chamado a andar e viver em novidade de vida a cada dia. Foi para isso que o Senhor se manifestou, para nos libertar das trevas e do pecado e para nos dar liberdade, nova vida, liberdade para fazer a vontade de Deus, liberdade para andar com o Senhor. E a promessa que nos aguarda, aquilo que Ele tem reservado para nós: novos céus, nova terra, acesso à árvore da vida. E tudo aquilo que a gente anseia como uma igreja perfeita, como um mundo perfeito, ideal, nós vamos desfrutar na cidade santa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Presente sua vida diante dEle. Reafirme diante dele a sua confiança nas promessas do Senhor. Lembre-se, Deus é fiel à sua palavra. Você não precisa desconfiar, ficar com o pé atrás. Lembre-se que a vida cristã não deve ser um fardo, um peso, algo enfadonho, algo que traz tristeza. Mas eu devo viver essa nova vida em Cristo agora com uma profunda alegria. Como disse Paulo, todas as outras coisas que esse mundo oferece, eu considero perda, refúgio, esterco, para receber aquilo que é precioso e valioso, para receber a Cristo. Sirva ao Senhor por gratidão. Sirva ao Senhor com alegria. E lembre-se que o nosso destino é a glória. Nós fomos criados para Deus, para desfrutar da sua presença gloriosa. E esse mundo, tal qual como está, não é a nota final desse concerto, não é a palavra final de Deus ainda. Ele há de enxugar dos teus olhos as lágrimas. Ele vai te conduzir à árvore da vida.
cujas folhas são para a cura das nações. Novos céus, nova terra. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus Santo, Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua paciência. Nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, Pai. Porque nós somos tão teimosos, tão falhos, tão inconstantes, tão infiéis ao Senhor. Mas o Senhor não nos lança fora da tua presença. O Senhor pacientemente vai trabalhando a nossa vida, nosso coração, nosso caráter, por meio de situações, circunstâncias. O Senhor vai produzindo o bem maior na nossa vida, que é nos tornar semelhantes ao Emanuel, ao Filho do Homem, ao Deus conosco. Deus, tem misericórdia e nos ajuda na nossa limitação, na nossa fraqueza. Pai, que as dúvidas e que as mentiras do inimigo não se apoderem dos nossos pensamentos. Que nós possamos entender que nós vivemos pela palavra de Deus. Que nós possamos crer e confiar na tua palavra e nas tuas promessas. Que nós possamos desfrutar plenamente das bênçãos em Cristo. O nosso sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que nos socorre, aquele que nos chama para uma vida diária de comunhão e de intimidade. Tudo isso já nos está disponível e acessível em Cristo Jesus. Que nós não venhamos desperdiçar essa graça e essas bênçãos. Nós possamos servir ao Senhor por gratidão e com a esperança, anseio e expectativa do nosso reencontro contigo, Pai. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós aguardamos ansiosamente o nosso encontro contigo, Pai. Porque nós sabemos que é muito melhor, muito superior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Por isso, Deus, toma cada um aqui nas tuas mãos. O Senhor conhece as dores, as lutas, as dificuldades e aflições que cada um traz e apresenta diante de ti nesta hora. Pai, socorra meus irmãos. Derrame a tua graça, a tua misericórdia, dê esperança, dê fé, dê confiança no Senhor. Ajuda nesse momento de luta, de dificuldade, de aflição, a olhar para o Senhor e não para o vento, nem para as ondas, nem para o mar agitado, mas que o nosso olhar esteja no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que venceu a morte. Porque essa visão do Cristo ressurreto nos sustenta, nos fortalece e nos enche de vigor e ânimo, Pai. Por isso, Deus, faz uma transfusão de ânimo e esperança em cada um de nós. Que esse mundo e suas aflições e angústia não venham, Deus, abater a nossa fé e confiança em Ti. Aumenta-nos a nossa fé. Nos dá um coração grato, nos dá um coração desejoso por comunhão e intimidade contigo. Nos dá, ó Pai, um coração que anseia e que tem essa viva esperança por esse reencontro contigo, Pai. Abençoa a tua igreja, completa a tua obra na vida do teu povo, nos sustenta nas tuas mãos e nos apresenta como igreja gloriosa do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.